Bom dia, hoje são 9 de outubro de 2023, uma segunda-feira, manhã, tá certo? Fazendo formação jornalística, certo? Acessei o site 247, logo cedo, 6h30, tá certo? E três temas eu pude captar ali, né? Uma delas é a questão envolvendo a resistência do Hamas lá na Palestina. Tem também uma recuperação do assunto sobre o assassinato dos médicos no Rio de Janeiro, sem nenhuma novidade quanto a isso aí, certo? Quanto à tese de que foi uma morte por engano, certo? E não foi crime político. E depois tem aí, né, uma matéria sobre a Polícia Federal no encalço de um general de pijama chamado Braga Neto, que seria o grande responsável pelo golpe, certo? Dos generais de pijama, o mais jovem, né, o que teve formação na mão mais recente, salvo engano, em 73, certo? O mais velho desses generais de pijama que tramaram o golpe, é o Augusto Heleno. Em seguida vem um tal de Vilas Boas, Eduardo Vilas Boas, né, que tem problemas aí de degenerescência física, né? Não sei se o termo é esse, degenerescência física, certo? Mas ele anda em cadeira de roda, está com dificuldade de locomoção, certo? Mas a cabeça pensa. E por trás dele tem a mulher, certo? Que foi empregada, servidora não, né? Que ela não foi concursada. Ela trabalhou no GSI, ali o Heleno arranjou um cargo para ela ali, um cargo de função gratificada, qualquer coisa assim, certo? Enfim, né? E no caso aí, e tem uma história aí sobre a Janja, né? Sabe, ela de repente, sabendo que estava vendo o Círio de Nazaré ontem aqui em Belém, certo? E postou, fez ali, sabe, uma manifestação de fé, de solidariedade aos paraenses que estavam aí, né, homenageando, né, uma santa, certo? E é um dos eventos culturais muito fortes no Brasil, certo? Movimenta mais de 2 milhões de pessoas, né? São 30 dias aí, sabe, de movimentação cultural aqui no Pará, certo? Eu vou me deter um pouco na questão da resistência dos ramais, mas eu queria fazer aqui uma correção primeiro, certo? Eu venho falando, quando eu trato da questão dos médicos no Rio de Janeiro, sobre a posição que tem duas pessoas. O Hélio Luz, que foi delegado de polícia, que foi deputado estadual, e em alguns momentos eu confundi, dizendo que ele teria sido deputado federal. A outra foi a ausência do Leonel Brizola, certo, como governador, quando ele foi aliás, não foi com o Brizola que ele foi delegado de polícia. E teria um sociólogo, fugiu o nome de novo, certo? Mas enfim, devo ter cometido também um outro equívoco quando falei do Hélio Luz, citando o autor de Casa Grande e Senzala, certo? O Gilberto Freire. Então, acertemos, ele nasceu no século XX, em 1900, quando Nietzsche morria, certo? E ele nascia, não tem nada a ver Nietzsche com Gilberto Freire, certo? Porque Gilberto Freire viveu 87 anos, morreu em 1987, e a essa altura Marx já estava no cenário. Marx morreu em 1888, salvo engano, certo? Ainda no século XIX, certo? Portanto, a obra dele já poderia ter sido conhecida pelo Gilberto Freire, que preferiu, não sei se posso afirmar com segurança, mas assim, a ideia é de que ele não, sabe, puxou para suas teorias, né, para os seus ensaios, né, a ideia de uma revolução social do tipo marxista, leninista, tá certo? E o Luz, quando diante de uma indagação a respeito, certo, se os excluídos, que ele fala que são hoje 80% no Brasil, tá certo, seriam então, teriam como opção uma revolução armada, leninista talvez, ou quem sabe trotskista, certo? Ele sorri com o canto da boca e fala em organização dos excluídos.
né? E pula fora, portanto, da discussão sobre revolução no sentido de uma revolução burguesa, como aconteceu na França, certo? Ou de uma revolução armada, como aconteceu em 1917 na Rússia, uma revolução comunista, tá certo? E seriam essas duas correções que eu queria fazer. E quanto à questão da resistência do Hamas, que se está se vendo hoje lá ali no Oriente Médio, eu estou com um mapa ali aberto, certo, à minha direita, né, e está mostrando ali, né, com alguma dificuldade, né, mas assim, dizendo que a questão ali está no mar Mediterrâneo, certo? Tem ali a cidade de Tel Aviv, eu estou vendo daqui Tel Aviv, né, que é a capital atual, certo, de Israel, tá certo? E ali por trás, na frente o mar, o azul, e por trás o território da Palestina, certo? Estou vendo ali a faixa de Gaza beirando o litoral, né? O litoral do Mediterrâneo também. A faixa de Gaza que é comandada pelo Hamas, que é uma organização política, o pessoal chama de terrorista, tá certo? Mas aí tem um pouco aí de racismo nisso aí, sabe? É uma organização, a gente pode dizer, né, militar, ela é xiita, tá certo? É uma organização de árabes, os palestinos são árabes, né? E estão aí resistindo contra os avanços de Israel no território, certo? Israel, que na história perdeu, zerou, praticou um diáspora, não sei se foi no tempo dos romanos, depois a gente pode ver isso aí, certo? Mas assim, tem um momento em que os judeus, certo, se espalham no mundo, sabe, somem do território, somem da Palestina, e a partir do século XX retornam dentro de um movimento planejado de retorno, um movimento econômico, um movimento financeiro, certo, para se estabelecer por ali, diante de muitas possibilidades que eles tinham, né? Mas aí havia os que queriam, chamados hoje de sionistas, os que queriam Zion, certo, um estado de judeus, um lar para os judeus, tá certo? E o melhor lugar foi retornar às terras por onde eles tinham passado já, de onde eles foram expulsos, né? Num tal da diáspora que a gente pode verificar aí, tá certo? E sumiram no mundo, né? Contrariando a ideia daqueles que defendem que talvez fosse melhor os judeus assimilarem as culturas por onde eles andaram, tá certo? Mas é comum aqui nós termos judeus brasileiros ou brasileiros judeus. Tem um jornalista que faz parte da discussão no 247, né, chamado Alex Sonic, né, é um judeu. Tem o Breno, né, Breno Altman, né, que é filho de judeu, sabe, é um judeu esquerdista, marxista, vai ver leninista, tá certo? E não é novidade judeus serem. Marx era judeu, certo? E foi o fundador, né, da teoria comunista, tá certo? Mas assim, não é? E o que está acontecendo hoje lá, né, no Mediterrâneo, ali nas margens do Mediterrâneo, certo? Eu não sei que porção do Mediterrâneo é aquela ali, sabe? Se é norte ali, mas ali aquelas terras são terras asiáticas, né? Tanto que a gente chama de extremo Oriente, Oriente Médio, essas coisas assim. Por ali estão nas imediações sírios, estão por ali os jordanianos, certo? Tem a Jordânia, jordanianos, tá certo? Enfim, tem países árabes ali ao redor, tá certo? E todo ali, esses povos aí disputando o território. Então, o que a gente tem no fundo mesmo, nessa questão aí, né, entre Hamas que é uma organização, e um país, né, que é Israel, e aí é que vem a questão de classificar, né, o Hamas como uma organização terrorista, é que sendo organização não é um país, tá certo? Não é um país. E quando faz agressões a um país, tá certo? Então isso aí é uma organização contra um país. Essa organização, por conclusão, só pode ser um terrorismo, sabe? Terrorista, né, usa a violência para atacar um país, não sendo um país. Talvez por isso, né, seja aí essa falta de simetria, né, qualifique o que hoje a imprensa ocidental qualifica o grupo Hamas como sendo um grupo terrorista.
Mas no fundo é uma disputa territorial. Veja que no tempo, por exemplo, de Jesus, a Palestina, onde estava a cidade deles aí, onde Belém, creio eu, faz parte da Palestina, certo? Era uma província romana, certo? Tinha um rei Herodes que governava o território, certo? Mas era um pau-mandado de Roma, do imperador romano, certo? Pilatos era o governador, era um governador de uma cidade, tá certo? Jerusalém, creio eu, sabe? Era a presença de Roma ali na região, certo? E Herodes, né, era o rei, sabe? E, enfim, né, fazia ali, era um rei controlado, talvez um espantalho, tá certo? Coisa parecida, certo? O poder dele ia, né, até um certo limite, mas quem mandava mesmo eram os romanos. O país, a nação de hebreus ali eram obrigados a pagar tributos a Roma, sabe? E recolher e oferecer também a parte do que era plantado, né? Do que era criado, né? A agropecuária, né? Pagava também tributos, entregava, alimentava o povo romano, certo? E desde aquele tempo, então, já tinha uma briga por território, tá certo? Os judeus não dominavam seu território, tá certo? Os romanos dominavam o território, tá certo? Os romanos eram um povo colonizador. E aí chega na palavra-chave, certo? Que explica tudo o que está ocorrendo. Quando sionistas, aqueles que queriam a criação de um Estado para recolher os judeus no mundo, né, e decidiram que seria na Palestina, eram pessoas, banqueiros, pessoas com recursos financeiros no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, tá certo? E decidiram, então, fazer uma colonização ali na região da Palestina. Essa é a explicação que se tem. Uma colonização diferente, comprando propriedades, comprando terras e alargando ali contra os interesses palestinos. É de lembrar que aquela região da Palestina tinha sido também colônia colônia de turcos, certo? De turcos, colônia de ingleses, né? E que, sabe, respondiam aos governos. A Palestina fez parte do Império Otomano, certo? Durante ali o começo século XX, né? Tanto que quando houve a Segunda Guerra Mundial, né, a Turquia fazia parte de uma coligação com a Alemanha e, sabe, esses dois países então faziam tratações aí de interesses colonialistas sobre a Palestina, certo? Aí surge a Inglaterra, vencedora da Segunda Guerra Mundial, certo? E começa ali então a fazer enfrentamentos ao colonialismo turco, e ela própria começa então a fazer um novo colonialismo. E quando surge a ideia de criar o lar para os judeus, é a Inglaterra que propõe para justamente criar ali um enclave que pudesse resistir a franceses, a turcos, etc e tal. Então essa guerra, essa luta, essa como é que a gente pode dizer, essa situação de enfrentamento hoje no território da Palestina, tá certo? É uma questão territorial, uma luta por territórios, né? Inicialmente o Hamas sabe, está ali na região de Gaza, mas tem a Cisjordânia, tá certo? E ainda teria mais uma outra área de terra também que seria o Estado dos palestinos, né? E Israel é contra isso e vem fazendo, não sei se é ali o território em torno da colina de Golã, certo? Que seria então, junto com a Cisjordânia e Gaza, os territórios que deveriam abrigar o país dos palestinos, tá certo? Então, assim, eminentemente uma luta territorial. Eu não entendo porquê, sabe? O capital ele supera hoje a questão física, né, dos territórios, né? Se pode fazer hoje imperialismos cibernéticos, se pode fazer imperialismos digitais, certo? O capitalismo está numa fase muito avançada, né, com o financeirismo, né? E pode muito bem dominar países sem precisar apropriar de seus territórios, né? A França, por exemplo, domina hoje 14 territórios de países
africanos, sabe? Sem precisar de fazer força física, força das armas pesadas, entendeu? Domina a moeda, mantém lá seus exércitos, né? E de lá extrai as riquezas daqueles 14 países africanos, certo? E faz da França um país pequeno, o segundo na Europa, tá certo? Então eu creio que essa questão aí por terras, sabe, é uma questão caótica, né? Uma questão irracional, sabe, que degenerada, creio eu, sabe, porque poderia ser melhor administrada por outros meios, por meios mais softs, né? Onde não necessariamente por meio de guerra híbrida, talvez. Olha eu aqui dando lição aí para esse pessoal, certo? Que não necessitasse de fazer aí a guerra quente, tá certo? Então, mas assim, o que está acontecendo é um desforço físico que causa morte, é um desforço físico né, de violência de guerra, certo? De morte, de matança, né, de seres humanos, tá certo? Que é desnecessário, né? O Israel, hoje, o país chamado Israel, é um país imperialista, na medida em que quer se apoderar de todo o território ali da Palestina, confinando os habitantes de Gaza, da faixa de Gaza ali, através de cercas e de muros, tá certo? Quer se apropriar, se não se apropriou já da Cisjordânia, tá certo? É ali do território de Golã, que seriam territórios reservados, né, para os palestinos, e já que eles ocupam o restante da área lá, sabe, daquela região ali da chamada Palestina, né? A Palestina é um país de maioria árabe, né, no território, tá certo? Isso aí impede que se faça ali desenvolva uma ideia para resolver o conflito, né, de um país multicultural, certo? Multipolítico, né, ali abrigando não só judeus, mas os árabes também, tá certo? Dizem que essa guerra aí, sabe, o Hamas desenvolveu, né, para unir, né, fazer pressão em cima dos próprios palestinos para causar união, tá certo? Também dizem que esse conflito desencadeado pelo Hamas é para atrair a aproximação dos sunitas de um movimento que tem, como é que se chama? Tem um movimento que se abriga lá no Líbano, né? Não vem agora a palavra, tá certo? Mas é um movimento sunita também, é o movimento de resistência mais forte que tem aí do mundo árabe na região, certo? Cacete, a memória é foda, né? E por fim tem a ideia também de esse movimento ter na sua raiz impedir que aquele pessoal ali do Golfo Pérsico, certo? Aqueles árabes ali, da Arábia, sabe? E de Emirados se aproximem dos israelitas aí, não sei por que motivo, entendeu? De terem querendo fazer uma aliança, e isso dificultaria, né, ali sabe, a vida dos palestinos, né, contra os judeus, tá certo? Então, assim, o Breno Altman faz assim uma explanação muito interessante, eu ouvi alguma coisa a respeito, tá certo? E, em resumo, o que se pode dizer a respeito disso é isso, é uma briga territorial, sabe, uma briga insana, né, entre árabes e judeus, né, ali naquele território ali, né, no Mediterrâneo, sabe? E ali, né, e envolvendo territórios, né, e liderados, né, por um político, né, o Netanyahu, certo? Que, né, praticou muitos crimes, vem sendo acusado de corrupção, talvez com isso aí, sabe, a pressão que ele fazia em cima dos palestinos e motivou aí a resistência do Hamas, certo? Para encobrir seus próprios crimes. Esse próprio Netanyahu vem querendo escapar de processos criminais, está com medo de ir para a cadeia, certo? E fez modificações em leis no seu país, em leis processuais que altera a organização do judiciário, tá certo? Querem, por exemplo, fazer o que eles estão querendo fazer aqui no Brasil, né, que o legislativo invada a competência do Poder Judiciário e altere as decisões do Judiciário, certo? Enfim, né, é uma questão assim, tem questões locais típicas que levou os israelenses para as ruas ali em Tel Aviv, tá certo? Mas tem essas questões de política geoeconômica no mundo, de geopolítica, certo?
que transcendem, né, aquelas questões ali locais e vai para o mundo de cima, certo? Envolvendo inclusive ligações, aproximações entre os próprios palestinos com Rússia e China, sabe? Essas questões todas aí, palestinos e Irã, sabe? Enfim, discutindo aí o que se colocou no cenário mundial de mundo multipolar, encarando aí os imperialistas de última hora, que são os Estados Unidos, né? E dessa forma, né, o mundo ocidental, a Europa, né, e os Estados Unidos são contra, né, essa resistência do Hamas, né? Eu queria falar o cacete, o nome daquele grupo lá que tem sede lá no Líbano, no norte ali, sabe? E não vem, não vem. Quando não vem, não vem, tá certo? E assim, né? E então é isso, tá certo? Haverá mortes, haverá, sabe, mais mortes do que se pensava, né? E a possibilidade de uma conflagração ali na região, né, de uma guerra mesmo, sabe? Inclusive entrando o Irã na peleja, entendeu? Mas segundo Breno Altman, os Estados Unidos não vai permitir que Israel provoque a entrada do Irã numa guerra, tá certo? Porque isso atrairia a Rússia, sabe? Enfim, não sei se atrairia a China também, enfim. Aí seria o fim da picada, né? Mas assim que eu entendo esse problema aí que está acontecendo ali, né, no Oriente Médio, tá certo, entre palestinos e judeus, né, ali o Estado de Israel atuando como um Estado colonizador, forçando a barra, querendo todo o território ali que sobra da Cisjordânia, né, para si, porque a Gaza já está dominada, tá certo? Enfim, né? E ali oprimindo e querendo mesmo, em última instância, a destruição dos palestinos, querendo que os palestinos, né, se escafedam o mundo afora, façam aí uma diáspora pelo lado dele, tá certo? E libere os territórios ali para que judeus ocupem, né? E assim se resolva. Eu acho que esse é o plano do Netanyahu, disse o Breno, certo? É esticar a corda, esticar até que quebre, né, para o lado dos palestinos. Meu nome é Ernest, peço que você aí dê um like aí, né, nesse vídeo, sabe? Subscreva, faça uma inscrição, certo? E compartilhe aí, porque talvez isso aí ajude a gente a melhorar a nossa compreensão da história, não é? E aí, tá certo? Então aí um caboclo falador, certo? Um caboclo aí que fala muito, certo? Dando bom dia a cavalo. Bom dia, bom dia, bom dia.